Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Selma Fantuzzi e esse é meu canal. Se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Este é um canal de biscuit, predominantemente de biscuit, mas de vez em quando eu misturo outras técnicas para enriquecer essa técnica dessa massinha tão versátil e tão gostosa de trabalhar. E olha a pecinha que nós vamos fazer hoje. Olha que graça! Na verdade, pode ser uma bombonière, onde você coloca aqui os bombons. Olha que graça! Imagine que essa bolinha seja um bombom. Olha que bacana! Ou você pode utilizá-la ainda como sendo um porta-petisco. Só que daí, se você for usar como porta-petisco, eu oriento que você use esses frasquinhos descartáveis. E aí sim, você vem com o seu amendoim, com a sua batatinha e coloca ele aqui. O frasquinho descartável fica bom porque daí você pode tirar e lavar, né? Eu fiz com o bonequinho de neve, mas você utilizando essa mesma técnica, pode fazer com pinguim, com ginger, com Papai Noel, enfim, você pode mudar o personagem de acordo com aquilo que você quiser. Bora lá aprender? Vem! Certo, eu vou precisar de uma base de isopor. Então, eu cortei mais ou menos oval, irregular, mais ou menos 20 por 15. E vou agora, com um estilete, baixar, tirar toda essa quina. Agora, eu vou lixar e depois vou passar cola e deixar secar. Aqui eu tenho o fundo de uma garrafa PET, que eu cortei com 7 centímetros. E vou encapar sem passar cola. Vou encapar com massa branca. Eu abri aqui uma massa mais ou menos grossa, mais ou menos com meio centímetro. E vou cobrir sem passar cola. Só vou tomar cuidado de não prender bolinhas aqui dentro. Vou colocar aqui em cima, ó, para poder tirar todo o ar. Tô cobrindo como se a gente estivesse cobrindo um bolo. Vou deixar aqui menos massa. Aqui, ó, tem ar, então eu vou tirar esse ar. Como a gente vai texturizar isso aqui, eu poderia estar fazendo depois. Eu furo pelo lado de fora, vou deixar esses dois para fazer depois para te mostrar como. E agora sim, eu vou fechar aqui, ó, e vou virar. Por enquanto vai ficar com esse acabamento feio, porque depois que isso aqui encolher, eu vou cortar e vou colocar uma borda. E aqui, ó, eu furo, eu dou uma furadinha assim, ó, e sugo o ar. Suguei o ar com a boca. Aqui também, vou furar assim, ó, e vou sugar o ar com a boca. E tirei o ar de tudo. Aqui tem ar, ó. Eu vou abrir e vou tirar. E vou texturizar. Aqui é um ar, ó. Se começar a subir muito, eu já venho e tiro aqui. O problema do ar, é ele formar, estufar, né? Já tirei, já texturizo. Ficou assim. Vou deixar isso aqui secando um pouquinho. Para o bonequinho de neve, a gente vai utilizar uma bola 70 para o corpo e uma bola 60 para a cabeça.
Eu já passei cola nelas e vou agora revestir. Então, o que eu fizer aqui para bola 60, eu vou também fazer para 70. Eu vou simplesmente abrir aqui uma massa. Aqui não tem medida, porque é o suficiente para cobrir a bolinha. Não posso deixar muito fina, então mais ou menos numa espessura de 3 milímetros. E vou cobrir essa bola. E vou texturizar. Com 1 grama de massa, eu vou fazer uma cenoura para o nariz. Eu faço uma bolinha bem lisinha, e da bolinha eu faço uma coxinha bem alongada. E vou fazer algumas marcaçõezinhas. Vou deixar essa pontinha um pouquinho mais fininha, mas não muito fininha para não machucar. E vou dar uma entortada assim, ó. Com esse marcador de boca, eu vou marcar uma boca aqui, ó. E com a pontinha de uma tampa de caneta, eu vou fazer aqui um charminho nessa boca. Vou utilizar para os olhinhos esse olho da Yupi Biscuit, que é o IUP 037R, tamanho G. E com o pincel modelador, eu faço aquela marquinha que eu gosto de fazer aqui, ó, porque é onde o giz pastel depois pode parar. E tá aí o nosso simpático. Vou deixar secar. Pra forrar a base, eu sempre começo pela parte de baixo, porque daí o acabamento fica melhor. Quando eu colocar a parte de cima, eu vou virar um pouquinho e o acabamento vai ficar lá na parte de baixo. Então, eu começo por aqui. Vou simplesmente abrir uma massa numa espessura não muito grossa e vou revestir. Abri a massa para forrar a parte de cima. Eu vou apoiar isso aqui, para que não grude na mesa. Eu vou posicionar onde eu colocarei isto aqui. E uma das reentrâncias eu vou deixar na barriga do bonequinho de neve. Então, a posição correta vai ser assim, ó, para parar na barriguinha do bonequinho de neve. Então, eu vou fazer um corte onde eu vou colocar esse potinho. E agora eu vou colocar a neve, ó, ele vai ficar assim, posicionado. Ele quase que já para sozinho. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui na cavidade, porque essa massa não pode sair daqui. O restante já tá com cola. E vou passar um pouquinho de água para grudar uma massa na outra. E vou texturizar novamente. E vou texturizar aqui em cima também. Agora que isso aqui já tá mais sequinho, eu vou retirar essa rebarba. E vou cortar a rente também aqui, ó. Agora, eu já vou colar isso aqui. Lembrando que eu tenho que deixar esta parte encaixando no bonequinho de neve. Então, ele tem que ser posicionado assim, ó. Simplesmente passar cola e apertar dentro desse buraco. Vai ficar assim. Eu vou pôr um apoio de massa aqui, ó, para completar esse vão. Não quero vão entre o bonequinho de neve e esse nosso recipiente. Inclusive, eu vou tirar todas
reentrâncias que a garrafa PET tem. Então, peguei um tanto de massa aqui, ó. Já dei uma texturizada para ficar mais fácil e vou enfiar aqui, ó. Vou pegar meu corpinho novamente e ver se precisa de mais massa. Precisa, ó. Ainda tem um buraco aqui. Eu vou tirar esse buraco. E agora já vai tá bom, ó. Fechei todo o buraco. Então, agora só vou texturizar. Vou pôr um cordão aqui também, que é como se isso aqui tivesse saindo da neve mesmo. Aqui, ó, eu quero que emende. O que a textura não conseguiu emendar, eu emendo com o pincel modelador. Aqui peguei um tanto de massa sem medida e abri numa circunferência de mais ou menos 18 centímetros. Peguei um cortador redondo de 9 centímetros, que é um pouco menor que a boca desse meu frasco, tá? Ele tem que ser menor que a boca do frasco. Vou texturizar. Eu deixei essa massa aqui com mais ou menos meio centímetro e vou cortar. E aqui ao redor, eu vou fazer aquela neve caindo. Vou recortar como se fosse neve, assim, ó. Tirar essa rebarbinha aqui, ó. E tirar essa rebarbinha aqui. E agora, eu vou colocar isto aqui, vou passar cola. Como é menor do que o buraco, ela vai ficar um pouquinho pra dentro, é isso que eu quero. Então, vou passar a cola aqui, ó. Vou acertar direitinho e vou dobrar a pontinha pra dentro, assim. Procuro deixar toda bem certinha e vou texturizar. Aqui do lado de fora, e vou puxar isso aqui um pouquinho mais, ó. Essas partes aqui, ó, eu vou deixar sem encostar, como se estivesse derretendo, assim, ó. Aqui, ó, onde tá muito mais grosso, eu vou tirar um pouquinho pra tentar deixar mais ou menos tudo igual. Pronto, agora eu vou deixar isso aqui secando. Não vou mais mexer nessa borda. Eu vou abrir essa massa verde sobre essa textura, que é a textura linho lá do Fofuras da Rose. E quero com uma espessura de 3 milímetros. Então, eu tô colocando aqui, ó, e vou abrir. Vou vir só até aqui. Vou soltar, porque eu preciso de mais do que isso aqui. E a gente nem repara onde tá a emenda. E agora eu vou cortar, mas aqui não tem muito tamanho. Eu quero deixar só um pouquinho da parte branca do corpo e o resto eu vou deixar com o coletinho. Então, eu tô vindo aqui, ó, tô cortando assim e vou medir pra ver se dá. Se não der, vou ter que fazer tudo de novo. Cortei a olho e deixei com 7 centímetros. Vou pegar aqui e vou começar a arrumar, ó. Quero deixar menos da metade da bola aqui. E agora aqui, ó, eu vou fazendo assim. Vou tirar esse excesso.
da parte de baixo aqui, ó, pra não fazer grandes volumes. E vou tirar isso aqui com a tesoura. Essa parte não vai aparecer, porque vai o cachecol. Ficou assim. Vou vir aqui, ó, e vou marcar com a textura o lugar onde ela saiu com o corte. E ficou assim. Agora eu vou continuar o passo. Deixei isso aqui secando de um dia para o outro, para ficar mais fácil de manusear. Então, antes de grudar a cabecinha, eu vou passar, fazer a maquiagem desse bonequinho de neve. Então, vou passar um blush aqui. Vou passar um blush um pouquinho mais no alto, porque ele vai ter um cachecol que vai tampar uma parte. Agora eu vou posicionar este corpinho aqui. Eu tenho que achar uma posição, encaixar ele aqui, ó, e achar uma posição de tal forma que eu consiga deixar essa cabecinha meio que encostando aqui, ó. Eu quero que ele fique assim. Então, eu já vou colocar a cabecinha aqui antes de colocar o cachecol. Vou deitar um pouquinho mais esse palito, porque a cabecinha vai ficar virada. Vou cortar aqui. E vou encaixar assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou terminar o boneco de neve antes de colar aqui, porque fica mais fácil. Com 50 gramas de massa, eu vou fazer um gorro, igualzinho o gorro do Papai Noel. Então, aqui não tem muito segredo, não. Eu vou abrir uma bolinha. Vou deixar essa bolinha bem lisinha. Vou fazer uma coxinha alongada. E com essa ferramenta, eu vou abrir aqui. Pode ser com essa, pode ser com um boleador. Ó, eu tô abrindo até lá o fundão e vou ver se já cabe aqui, ó. Já. Eu vou deixar assim de lado, porque ele vai encostar a cabecinha ali. Vou deixar aqui sem pregar, só vou deixar assim. Com essa massa azul marinho, ela tá bem durinha. Eu vou abrir para fazer um cachecol. Abri então aqui uma massa e vou cortar para deixá-la retinha. Eu vou medir com quanto eu tô fazendo, mas isso vai depender de você posicionar no seu bonequinho. Pronto, fiz a franja dos dois lados. E aqui eu deixei esse cachecol com 29 por quase 6, 5,70 mais ou menos. E agora eu vou secar um pouco com o secador. Com essa tinta acrílica na cor areia, eu vou fazer um xadrez nesse cachecol. Então, aqui eu tenho um pouco de água e vou diluir um pouquinho essa tinta. Tô utilizando esse pincel 755 da Ceramic. Ele tem as cerdas bem longas. Agora, eu vou dobrar aqui assim, ó, e vou dar uma amassada. Tem que deixar essa tinta secar bem, pra ela não rachar. Aqui, ó, onde ela rachou, é porque ela ainda tá molhada. Onde ela já secou bem, ela não racha. Bem próximo aqui da boca. Assim. E agora, eu vou pôr aquela borda branca. Vou simplesmente abrir um rolinho, não vai ter tamanho, porque ele tem que dar a volta lá no chapéu, no gorrinho, né? Então, não tenho quantidade de massa aqui. Agora, eu vou só dar uma achatada assim, ó, pouca coisa. E com aquela estequinha de fazer graminha, eu já vou dar uma texturizada antes de colocar lá para ficar mais fácil. E agora, com água, eu vou colar. Eu deixo a emenda aqui, ó, onde eu vou colocar um enfeitinho. E tá aqui o bonequinho de neve. Antes de colocar os bracinhos, eu já vou colar isso aqui, ó. Então, eu tô encaixando
aqui nesse buraquinho, tô encaixando aqui, ó, para deixar ele bem coladinho. E aqui embaixo eu vou enxertar neve, porque eu quero que pareça que ele tá sentadinho. Então, tô vendo onde que eu vou ter que colocar cola. Não vou colocar palito, não vou colocar nada, porque biscuit no biscuit. Se eu tiver um pouquinho de paciência, acaba colando. Vou marcar todos os lugares que eu preciso colocar cola. E como eu vou enxertar neve, eu vou poder fazer o apoio dele depois. Não se esqueça que eu quero a cabecinha encostando ali. Então, agora eu vou segurar um pouquinho assim, ó. E ficou assim. Aqui, ó, eu vou enxertar massinha branca para completar a neve. Essa massa eu vou enxertar com água. E vou fazer isso em toda a volta. Então, ó, tem que ficar bem coladinho lá no bonequinho de neve. E pronto. Aí, ó, ele apoiado na neve. Ó, vou fazer aqui umas tuguinhas assim, pra hora que eu for passar o giz pastel ter onde parar. E vou fazer um pomponzinho também para colocar aqui. Peguei aqui 3 gramas de massa e vou fazer o pompom. Eu vou colocar um araminho aqui, ó. Vou abrir um pouquinho para poder encaixar ali. Vou colocar cola. Vou colocar isso aqui. E como eu texturizei aqui com a graminha, eu vou texturizar aqui também. Mas aqui, como fica mais difícil, se eu já faço uma textura, eu não preciso texturizar ela inteira. Eu posso só dar algumas nuances, assim que já vai ficar parecido. Por isso que eu texturizei primeiro com as escovinhas. Os bracinhos não tem medida. Eu vou pegar uma massa marrom e vou abrir num rolinho fino. Como o bracinho normalmente é feito de galho, eu não quero um bracinho gordo. Então, eu vou abrir, ó, num rolinho, eu vou medir o diâmetro desse rolinho para vocês terem uma ideia. Mais que meio centímetro. 0,7 centímetros. E vou medir daqui, passar por debaixo do cachecol, ó. Vou medir daqui até aqui. Não consigo te dar esta medida, porque vai depender de como você ajeitou o teu bonequinho de neve. Então, você tem que fazer sair da metade da bolinha e chegar a encostar aqui, ó. No meu caso, acabou dando 7,5 centímetros, mas você vai ter que medir aí o seu. E nesta pontinha, eu vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, para ela entrar na luva. E aqui, onde é o ombro, vai ficar redondinho mesmo. Para a luva, eu vou utilizar 5 gramas de massa, vou fazer uma bolinha, e da bolinha eu vou fazer uma coxinha alongada. Tô deixando essa coxinha com 3 centímetros. Vou dar uma achatadinha e com uma estequinha gravata, eu vou fazer movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem, e vou tirar um polegar. Vou jogar pra cá, vou jogar pra cá, ó, tô fazendo esse movimento aqui, ó, pra jogar pra cá e pra cá. E vou alisar. E vou deixar aqui retinho. Vou abrir aqui uma cavidade, que é exatamente onde eu vou enfiar o bracinho. E fiz aqui, ó, outra igual, só que pro outro lado. Com a estequinha gravata, eu vou marcar aqui, fazer o punho. E aqui onde extravasou cola, eu vou limpar com água. E vou fazer exatamente a mesma coisa pro outro bracinho. E agora eu vou colar. Esse bracinho aqui, ele vai ficar por cima do cachecol. Então, eu vou colar ele meio soltinho assim, ó.
Ele vai ficar meio soltinho assim. E vou posicionar a outra parte dele aqui. Olha que charme! Olha que charminho! Olha que lindo! E agora, eu vou pôr ele assim, para poder posicionar o outro mais ou menos na mesma altura. Então, vamos lá. Eu preciso olhar onde os dois estão, para poder posicioná-los mais ou menos na mesma altura e na mesma distância. Então, esse aqui vai sair daqui. Passo cola, meço direitinho de onde ele vai sair. Vou fazer ele segurar aqui. Eu vou cortar uma estrela com essa massa amarela. Vou utilizar este cortador da Blue Star, que é o cortador de estrela 4 centímetros. Então, vou deixar essa massa bem lisinha e vou abrir não muito fina. E como esse cortador da Blue Star, ele é meio arredondado, eu vou beliscar aqui assim, ó, as pontas da estrela fiquem retas. E vou fazer aqui 2 furinhos para imitar um botão. E vou colar essa estrela aqui no cachecol. Olha que graça! Olha que graça de peça! Eu fiz aqui, ó, um azevinho e passei um pouquinho de cola para as cerejinhas ficarem brilhando, por isso que elas ainda estão esbranquiçadas. E vou colar aqui. E fiz uma azevinha também pra gente colocar aqui, ó. E essa aqui eu vou colar só depois que eu passar o giz pastel na neve. E eu vou fazer a luz seca com aquele areia que eu listrei o cachecol. Então, pincel seco, molho na tinta, tiro todo o excesso no papel ou num paninho e delicadamente vou fazer a claridade, ó. Fazer em alguns pontos. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou fazer uma chuva americana, ou seja, molhar na tinta e fazer assim, ó, para imitar neve. E vou colocar um pouquinho de neve caindo aqui do narizinho dele. Vou pegar um pedacinho de nada de massa branca. E vou fazer assim, ó. Coloquei mais um aqui, ó, para não ficar sempre 2. Assim. Lembrando que o giz pastel e a luz seca só podem ser feitas depois que a peça tiver ressecado, dado uma boa ressecada. Porque senão, a hora que você vier com o pincel, você estraga a tua peça. Fiz a chuva americana, a peça tá prontinha. Olha como ela ficou linda, 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 linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like, compartilhe, chame os amigos para assistir, deixe um comentário e um Feliz Natal, repleto de paz, saúde e prosperidade. Tchau, gente! Tchau!